Queridos, hoje vamos estar meditando um pouquinho na letra da música Foi por Amor, amém? Que está aqui embaixo em um dos vídeos. Eu até mencionei que foi uma das músicas que eu aprendi quando comecei a frequentar a igreja, ainda na minha adolescência. E assim, nunca mais esqueci, porque todas as vezes que eu ouvia essa música, eu me emocionava muito, lembrando da vida e jornada de Jesus. E todas as vezes que eu canto essa música, eu lembro de como Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, perfeito, veio propagar o amor no mundo, trazer o céu para a terra. Fez tantos milagres, curas, maravilhas, ressuscitou mortos, enfim, veio numa missão profética só para propagar o reino de Deus e trazer salvação e vida eterna a todo aquele que nele crê. Amém? Então, mas eu fico pensando como que Jesus, que foi tão perfeito, o ser humano mais perfeito, porque ele foi 100% homem e 100% Deus. Como que Jesus, sendo tão perfeito e foi tão injustiçado e perseguido pelos fariseus e religiosos da sua época, principalmente, as pessoas que mais perseguiram Jesus foram os religiosos, os mais religiosos da sua época, os fariseus. Quanto mais nós, amados, que somos meros pecadores, não podemos passar por injustiças, perseguições neste mundo. Mas Jesus disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Então, se você estiver sendo perseguido aí no seu ambiente de convívio, seja na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, em casa, na sua família, na sua igreja, que você possa sempre lembrar que Jesus foi o homem mais perfeito que pisou nessa terra, o Filho de Deus, santo, puro, imaculado, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Amém? E ele foi tão injustiçado, foi tão perseguido, humilhado, escarnecido, maltratado, e ele se sujeitou a isso por amor a mim e a você. Aleluias! Por amor a nós, ele se sujeitou, ele se deu, ele se entregou por amor a toda a humanidade, para perdão dos pecados, remissão dos pecados e resgate para a vida eterna. Amém, queridos? Então, que você possa, sempre que você se entristecer, porque eu escuto, assim, eu já conversei com muitas pessoas que sofreram decepções, principalmente dentro da igreja. Eu já conversei com muitas pessoas que foram muito decepcionadas no meio cristão, mas quando olhamos para a vida de Jesus, que ele, sendo tão perfeito e foi tão perseguido pelos mais religiosos da sua época, então nós precisamos olhar para o Mestre e seguir em frente. Ele é o nosso bom pastor, e não olhar para os lados, porque sempre existirão pessoas para querer te apontar o dedo, para querer te perseguir, você fazendo o que é certo ou não. Sempre haverão pessoas
para falar de você e te perseguir, porque Jesus, que foi perfeito, foi muito perseguido e superou todas as perseguições, suportou todas as perseguições, porque ele tinha certeza e estava convicto da sua missão e que Deus, o Pai, era com ele. Certamente ele se angustiava, chorava, se entristecia, se decepcionava com as pessoas à sua volta. Judas, que o traiu e estava ali pertinho dele, o traiu. Então, mas ele perseverou e venceu tudo, porque a força do Pai estava nele, o renovo de Deus vinha sobre ele, o renovo do céu vinha sobre ele, e ele persistia em fé rumo ao cumprimento da sua missão no mundo. Amém? Então ele deve ser o nosso guia. Ele é o nosso mestre. Então nós precisamos nos espelhar nas atitudes de Jesus e perseverar em meio às aflições e perseguições da vida. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então agora, vejam só. Eu separei aqui um texto que eu não vou ler todo o texto, que é longo, mas Mateus 23, que fala aqui algumas advertências de Jesus a respeito dos fariseus. Eu vou ler a partir do versículo 23, apenas alguns versículos, e você, se quiser, você pode ler o texto todo aí na sua casa, tá? Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. 24. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também seu exterior fique limpo. Então são pessoas farisaicas que dão muita importância para o exterior, para a aparência, quando seus corações estão em podridão, como sepulcros caiados, que mais na frente Jesus também vai falar, comparar eles como se eles fossem um sepulcro caiado, que por fora são bem vistosos, mas por dentro há morte, podridão e coisas negativas, sentimentos maus, inveja, disputas, rivalidades, enfim. Então, Jesus aqui dá uma lição, fazendo várias advertências a respeito dos fariseus, que foram os quais perseguiram Jesus de todas as formas que eles puderam, e foi também por eles que Jesus foi crucificado, mas porque ele se entregou, porque se ele quisesse sair daquela cruz, se ele quisesse não ter vindo ao mundo, ele não viria, mas foi por amor e obediência ao Pai que ele se sujeitou a isso, e por amor a nós também, porque o Pai, Filho e Espírito Santo são um, é a Trindade, eles são um, e todos andam em concordância, em unidade, e para o cumprimento dessa missão, os três estavam ali em comum acordo, e assim o Deus Filho, Jesus, perseverou, venceu e cumpriu cabalmente a sua missão em trazer salvação para o mundo. Glória a Deus. Então, que você fique aí com essa palavra
E não se entristeça em meio às perseguições, apesar de que, humanamente falando, muitas vezes vem decepções, vem frustrações, mas quando olhamos para o Mestre, nós estamos convictos que nele nós somos mais que vencedores e com ele nós passamos por cima de tudo que vem para querer trazer algum tipo de prejuízo para a tua vida, para a tua história. Enfim, com Jesus você vence tudo. Glória a Deus, amém. Então, se você já passou ou tem passado por algum tipo de perseguição, lembre-se sempre dessa palavra e siga o Mestre. Aprenda cada dia mais, um pouco mais, sobre Jesus, sobre a vida de Jesus e persevere na fé. Amém?